O presidente Jair Bolsonaro criticou o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal após o magistrado anular as condenações impostas a Lula na Operação Lava Jato. O presidente afirmou que Fachin sempre teve uma forte ligação com o PT e argumentou que o ministro não deveria ter tomado sozinho uma decisão desse porte. Afirmou Bolsonaro: não pode, em hipótese alguma, um homem só ser senhor desse julgamento. A bolsa foi lá para baixo e o dólar lá para cima. Todos nós sofremos com uma decisão como essa daí. Agora esperamos que a turma do Supremo restabeleça os julgados, prosseguiu o presidente. Em um minuto, Zé, o que achou dessa declaração do presidente? Olha aí, é o resumo. É isso mesmo. Para início de conversa, um ministro decidir por uma ação tão importante, aí está em jogo não só o ex-presidente Lula, mas a política nacional e também outros processos que virão pedir a mesma história, né? E uma operação que ganhou o Brasil e que prometeu e entregou o fim da impunidade geral dos poderosos. Colocou na cadeia não só políticos poderosos, como o ex-presidente da República, ex-presidente de partidos, mas também donos de grandes empresas, grandes empresários que transitavam aqui em Brasília como donos do poder e donos de controles remotos na Câmara dos Deputados. O presidente Bolsonaro tem toda a razão. No mínimo, para início de conversa, isso não poderia ser decidido por apenas um juiz. Bom, e você pode participar da nossa enquete desta segunda-feira, que trata, claro, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, dessa decisão tomada pelo ministro Luiz Edson Fachin. A nossa pergunta hoje é exatamente a seguinte: você concorda com a decisão de Fachin de anular as condenações de Lula na Lava Jato? Sim ou não? São as opções de resposta. E para responder a nossa pergunta hoje, assim como todos os dias, o caminho para que você participe da nossa enquete é o portal da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. É só acessar e já na página principal você encontra ali, bem fácil, a marca de Os Pingos nos Is. Clique ali, responda a nossa enquete. Daqui a pouquinho, no final do programa, traremos aqui as respostas, o resultado da nossa enquete desta segunda-feira. E você pode participar também pelo nosso WhatsApp. Grave vídeos, envie por lá, comente essa decisão desta segunda-feira do Supremo Tribunal Federal. O nosso número é o 11 931 17 0620. Daqui a pouco traremos aqui algumas das mensagens. Recebemos de volta agora quem nos ouve pelas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. No intervalo, comentávamos aqui as declarações do presidente Jair Bolsonaro. Agora há pouco ele comentou essa decisão sobre a qual estamos falando hoje, do ministro Edson Fachin, que anula as condenações de Lula na Lava Jato. Bolsonaro disse o seguinte, que Fachin sempre teve uma forte ligação com o PT, que o ministro não deveria ter tomado sozinho uma decisão desse porte, que não pode, em hipótese alguma, um homem só ser senhor desse julgamento. A bolsa foi lá para baixo, o dólar lá para cima. Todos sofremos com uma decisão como essa daí. Agora esperamos que a turma do Supremo restabeleça os julgados. Foi a declaração do presidente Jair Bolsonaro agora há pouco em Brasília. Guilherme Fiuza, o que achou dessa declaração de Bolsonaro, em Fiuza? O presidente até tem evitado, né, se referir ao Supremo Tribunal Federal em vários momentos. Na prisão do Daniel Silveira, por exemplo, ele não se pronunciou. Em alguns outros momentos de grande controvérsia, ele evitou se pronunciar. E eu acho que é uma diretriz de procurar harmonizar mesmo, né, de procurar não bater boca. Mas o sonho dos ministros do STF é ficar batendo boca com o presidente, né, para fingir que estão combatendo um suposto fascismo, uma ditadura. Eles falam toda hora disso, né? Direto ou indiretamente, respeitar a democracia, porque a democracia está em risco, não sei o quê. Né? Eles ficam fingindo isso, que o Brasil está caindo numa ditadura e eles tomando decisões ditatoriais, como foi a prisão discricionária, arbitrária de um deputado, na cara de todo mundo, na cara da imprensa que sanciona, na cara dos parlamentares, né? Instituições muito débeis, muito débeis. E acho que o presidente está fazendo ali um comentário sobre uma decisão que ela, pelo menos simbolicamente, é mais estridente do que todas as outras, né? Porque isso realmente aí é você, num desplante, né? Assim, realmente numa petulância, você tentar jogar para baixo do tapete, né? Um histórico, né?
enfim, né, um período épico de corrupção. Né? Nós estamos vendo, acabei de citar, né, recentemente, por exemplo, o José Dirceu, junto com o Renato Duque, isso aqui, viraram réus de novo num outro escândalo. É uma dimensão épica a corrupção perpetrada pelo PT. Atrás desse discursinho, que é o mesmo do STF, que agora já é o mesmo do Mandetta, que é o mesmo do Moro, quem diria, todos eles estão se fingindo de progressistas, de bonzinho, combatendo o fascismo, etc. Foi assim que o PT arrancou as calças do povo brasileiro, se fingindo de bonzinho. Esse é o grande truque atualmente. Então, o que eu acho, Vitor, é o seguinte: o presidente está lá na dele, com toda a caricatura de que teria tentações autoritárias, não levando isso a cabo, ao contrário, né, levando aí seu primeiro escalão técnico a realizações, tentando não entrar em disputas com a mão pesada do governo federal, mas o país tem que olhar como para o Supremo Tribunal Federal. O país tem que olhar para o STF dizendo assim, não podemos contar com o STF. Né? Já está claro, e não é de hoje, não é do bolsonarismo, nem do Fora Temer, que era meio a mesma coisa, é de antes. Se dependesse do STF, nem tinha o impeachment da Dilma Rousseff, eles tentaram meter a colher lá. Se dependesse do STF sem a pressão da sociedade, o Lula não tinha sido nem preso, a gente sabe disso. O povo foi para a rua, das maiores manifestações da história, exigir que o STF cumprisse a lei pela prisão do Lula. Mas o STF a gente já sabe, ele fica ali botando o dedo para fora da janela para ver a direção do vento. Se ele acha que a pressão alivia, né, agora a pandemia potencializou todas essas imposturas, porque ficou tudo mais confuso, as pessoas mais vulneráveis. Então, o STF está aí tentando de novo nadar de braçada. Mas o Brasil deu o seu maior banho de justiça, apesar do STF. No início não havia nem o Instituto da Prisão após condenação em segunda instância. É mentira que o STF manda no Brasil. Não manda, não. Ele tem uma série de exorbitâncias. Mas quem manda no Brasil, nesse momento, é o poder representado no voto, né, que representa no voto a vontade popular. É isso que manda no Brasil, principalmente, ou pelo menos é isso que lidera democraticamente o Brasil, e essa é a vontade que vai continuar sendo feita, inclusive em relação ao mercado, né? Em relação à agenda liberal, agenda de privatização, a saída da pandemia. Tudo isso está numa agenda que é comandada por pelo presidente, pela sua equipe, que receberam a vontade popular de milhões de pessoas numa democracia que ainda funciona e ainda vai prevalecer sobre os parasitas. Quanto à frase do Bolsonaro, acho que assim deve agir um homem público. Diga o que pensa. Né? Não faz uma piadinha incompreensível como o presidente da Câmara. Não diga platitudes aí como o Luciano Huck. Não tenta ser... Não cai no oportunismo aí como fez o Mandetta. Chega e diz, olha, é isso. Né? Não faz sentido... um ministro só libertar um cara como Lula. Né? Tem de ser revista essa decisão. É isso. E o que diz o Guilherme é perfeito. O Supremo está numa tripe, né? Eles estão se achando os reis do Brasil mesmo. Eles acham que podem decidir monocraticamente, quer dizer, um homem ou uma mulher, né, decidir o que vai ser da sucessão presidencial, quem pode ser candidato, se esse processo vale, esse não vale. Vão quebrar a cara. Não será fechada a instituição, não estou dizendo nada disso, não, mas vão quebrar a cara. Porque todo o poder emana do povo. É isso aí, eles estão esquecendo.